Então vamos lá. Sua carteira de investimentos está rendendo pouco? Eu vou tentar te ajudar com 3 passos simples para você conseguir melhorar essa carteira sem precisar fazer muito esforço aqui. Basicamente uma análise um pouco mais complexa. Então o que acontece? Muitos investidores eles acreditam que a carteira deles deveriam estar rendendo bem mais, muitas vezes porque eles não têm noção ou não estão fazendo a comparação adequada, e outros realmente comeram bola, fizeram uma carteira completamente desestruturada, segue uma dica de um cara no YouTube, segue dica de outro cara no YouTube, vai montando um Frankenstein. A maioria das pessoas que trabalham com investimentos não tem a menor ideia do que está fazendo para te surpreender aí, né? Ou muitas vezes está com um assessor ali que também não tem muita noção. Simplesmente a função dele, às vezes, é te produtar. Tem bons assessores, mas a maioria é um delírio. O cara simplesmente recebe uma lâmina todos os dias. Ele não se preocupa com qual a sua idade, qual o seu foco, qual o seu objetivo. Ele simplesmente recebe uma lâmina ali, onde ele tem comissão 2, 3% em cada produto que ele te vende e ele acaba te empurrando esse produto, né? Muitas vezes você pode estar na mão de alguém completamente amador. É isso que a gente vai tentar te ajudar aqui a fazer. A primeira coisa que você precisa compreender para entender se sua carteira tá boa ou não é o conceito de um benchmark. Então o que é isso, né? Ele é um padrão, ele é basicamente uma régua. Não tem como a gente dizer se você tá tendo uma rentabilidade boa ou ruim sem analisar um benchmark. Por quê? Vamos supor que no Brasil esse ano, todos os investidores que investem em renda fixa, eles estão ganhando 20% ao ano, né? Simplesmente com títulos pré-fixados ali, seria um cenário hipotético, mas é possível. E você tá com um rendimento de 15%. A única maneira da gente dizer se você está ou não performando acima ou abaixo é utilizando esse benchmark. Então, a gente chama a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, do benchmark maior, assim. A gente usa o CDI, que é a mesma coisa, 0,10 abaixo. Então, a gente diz aqui que o CDI é o principal benchmark do país. Por quê? Porque se você está com alguma estratégia super complexa que não está rendendo nem o CDI, é ruim. Claro, dentro de um ano específico eu posso tomar 20% de queda e no outro ano eu ter 150% de valorização, que bateu e sobrou do CDI. Estratégias que focam mais em renda variável, elas performam muito mais nesse tipo de aleatoriedade do que outras estratégias. Então, primeira coisa é entender, né, qual que está a estratégia da sua carteira. Então você vai usar benchmarks diferentes para diferentes partes da sua carteira. Se o CDI, você vai comparar com a parte de renda fixa da sua carteira. Ela está rendendo mais ou menos do que o CDI. E no caso das ações, você vai utilizar para as ações brasileiras, o mercado gosta de utilizar o Ibovespa. Hoje em dia a gente tem agora o nosso índice, né? Tem aí o índice da AUVP11 que a gente criou, né? O IAFD, que você pode utilizar também para fazer a comparação, mas deve ficar mais difícil bater. O Ibovespa é um índice de trader aí, costuma ser batido com relativa tranquilidade. E se você quiser saber quanto você está ganhando acima da inflação, vale a pena usar o IPCA. Se você quiser saber quanto você está ganhando acima da média dos Estados Unidos, vale a pena usar o S&P 500. Então, para cada área da nossa carteira, a gente vai fazer uma comparação com um benchmark específico, beleza? Vários sistemas já fazem isso para você, né? Galera aí usa muito, os alunos da UVP lá, eles têm acesso gratuito ao Kinvo, então muitos deles utilizam o Kinvo, tem gente que vai utilizar todo tipo de coisa. Então aqui, por exemplo, essa é uma carteira teórica mista, né? Você consegue ver aqui que ela tá com um rendimento bem abaixo aqui, por exemplo, junho de 2025 ela rendeu 78% do CDI, e você consegue ver que no mês de maio, por exemplo, ela tinha tido 347% do CDI. O que significa, né? É uma carteira que, como ela tem diferentes ativos, ela acaba performando de maneira diferente, olha só. Ela tá aqui, 72% tá em ações, 7,78% em tesouro, daí a parte de FIs, que ela poderia ser comparável aqui com o IFIX, por exemplo. Então, quando a gente olha para essa carteira aqui, a gente precisa ficar atento muito mais, né, ao rendimento da classe de ativo principal dela, que é o Ibovespa. Aqui você consegue ver que o Ibovespa é o laranjado, né? 70% dessa carteira tá em ações. A gente precisa prestar muito mais atenção no Ibovespa que no CDI. Ok, ela tá performando aqui 24,34% nesse ano. Então ela tem o CDI performou 12, o Ibov performou 10,68. Essa carteira tá uma carteira muito acima da média. Se a gente quisesse fazer uma comparação mais justa, eu precisaria comparar não o relatório todo. Eu não posso comparar toda a minha carteira com o Ibovespa, por exemplo. A minha parte de renda fixa eu preciso estar ganhando necessariamente do CDI. Por quê? Porque é lá que está rendendo 15% ao ano agora. Então, para você ver, por exemplo, quando eu clico só em renda fixa aqui, a gente consegue observar um cenário um pouco diferente, olha só. Naquela comparação anterior dessa carteira teórica, ela está indo muito bem, porque você pega a rentabilidade dela como um todo e você observa e fala, caramba, Raul, olha que carteira legal, né? Ela é uma carteira que está rendendo muito bem. É uma carteira teórica, apesar dela ser teórica, ela está com ativos reais ali colocados nela. Então, você percebe que na parte de ações, ela está performando muito acima da média. Mas quando a gente vai observar a parte de renda fixa, que é uma pequena parte dessa carteira, a gente percebe que ela performou 71% sobre o CDI. Ou seja, performou abaixo do CDI. É uma carteira que na renda fixa, ela não está valendo a pena. Quem criou a carteira pensou muito mais
na orientação de ações do que em renda fixa. É normal? É normal. Deveria estar com essa discrepância desse tamanho? Não. O que acontece aqui com essa carteira específica é que a pessoa utiliza a renda fixa simplesmente como um mecanismo para rebalancear a renda variável. Então essa pessoa que não está preocupado com a rentabilidade da renda fixa, porque faz parte da estratégia dele, antecipar os títulos e comprar ações que estão mais baratas. É uma carteira de gestão ativa. Não é o meu tipo favorito de carteira, mas para ficar claro aqui que é possível que isso aconteça com a sua carteira. Se você faz gestão ativa, se você encerra os títulos a qualquer custo para poder comprar renda variável, é normal que talvez você esteja com um cenário mais ou menos igual a esse. Essa pessoa, por exemplo, ela tinha diferentes tipos de tesouro. Você percebe que ela antecipou em momentos de crise aqui, ó. E ela conseguiu um bom resultado, né? Em momentos específicos, ela corta os títulos, vende, investe em renda variável a qualquer custo. E ali, essa pessoa tem uma rentabilidade pior na renda fixa, mas tem uma rentabilidade melhor na renda variável. Agora, ela tá performando muito mal a renda fixa. Daria para melhorar muito essa carteira aqui. Para ter esses gráficos aqui, se você é aluno da UVP, é simplesmente entrar lá no Kinvo, né? Existem outros sistemas também que você poderia utilizar para fazer essas mesmas comparações. Agora eu posso fazer também com diferentes sistemas. Você tem o Gorilla, você tem diversos outros sistemas aí. Tem a carteira do Investidor 10 também. Você tem diversos outros sistemas aí. A mesma coisa você vai avaliar com todas as classes de ativos. Se você quiser fazer na mão também, você pode vir aí IFIX, por exemplo. Vou checar quanto que rendeu o IFIX nos últimos 6 meses ou no tempo que eu tenho a carteira. Ah, minha carteira de fundos imobiliários rendeu mais ou menos o mesmo tanto que o IFIX, 10,99. Ou não, minha carteira rendeu menos. Isso aqui também funciona. Existe também das corretoras, você tem ali, a maioria delas hoje já tem um sistema para você comparar. Só que o sistema das corretoras, no geral, eles acabam não importando o custo médio por ação se você mudou de corretora várias vezes e tal. É por isso que eu não gosto tanto do sistema da corretora. Da mesma forma, você tem o canal do investidor da B3 também, que ali vai ter sua rentabilidade. Vou te mostrar aqui algumas coisas que você pode fazer. Calma que a gente já vai falar sobre como arrumar. Primeiro é diagnosticar, entender se está abaixo ou se está acima, entender se está num cenário ruim, se está num cenário bom. O Investidor B3 é um site que todo mundo tem acesso, tá? O Kinvo, por exemplo, é ferramenta, o Gorilla é ferramenta, o Investidor da B3 não. Ele é um site que todos nós que investimos na Bolsa de Valores brasileira, a gente tem esse acesso ali. Eu tô mostrando mais ou menos o racional para vocês compreenderem e aprenderem a fazer essa conta. Você não tem uma rentabilidade específica, mas lá você consegue conferir os seus proventos, você consegue conferir diversas outras coisas, né? Quanto você recebeu por mês ali. É uma ferramenta bem legal. A gente tem também a rentabilidade das corretoras, que eu não gosto tanto porque as corretoras acabam não puxando o preço médio direitinho, mas se você usou uma corretora só, se você acompanha tudo por um lugar só, se você preencheu certinho o seu preço médio, a sua corretora vai ter ali bonitinho. Raul, se eu nunca tiver mudado de corretora, vai dar certo? Vai dar certo, porque aí a da corretora vai estar, todos os seus ativos estão no mesmo lugar, vai estar tudo ali juntinho, né? Então se você for lá, por exemplo, na sua plataforma, você vai encontrar provavelmente um gráfico muito parecido com esse, né? Você tem essa daqui é do BTG Pactual, que é onde eu tô deixando meus investimentos no momento. Essa é uma carteira que eu tenho lá. Essa carteira majoritariamente ela tem dinheiro em renda fixa, é a carteira que eu uso pro meu dia a dia, então normalmente eu deixo muito dinheiro no tesouro aqui, porque eu posso precisar para as empresas ou para comprar alguma coisa mesmo. Normalmente eu deixo ela boa parte em renda fixa, tem uma parte de renda variável grande aqui, mas não é a maior parte. E aí você tem dois tipos de visão aqui. A primeira visão, a mais simples de todas, né? Você pode comparar o ano atual ou pode comparar desde o início. Aqui vamos comparar o ano atual, porque normalmente vocês devem ser investidores recentes, estão mais preocupados aí. Quem é investidor mais antigo compara desde o início, para você ter uma métrica mais realista, tá? Porque quando eu acabo de começar a investir, é normal ficar um pouquinho abaixo do mercado. Quando a minha carteira tá mais madura, é normal ela se destacar do mercado. Então você vai fazer o quê? Vai comparar aí a sua carteira, por exemplo, que é a carteira de modo geral. A carteira rendeu 10,26% ainda nesse ano, né? Se continuar nesse mesmo ritmo, vai render uns 20%. O CDI rendeu 6,29%, ou seja, 163% do CDI nesse ano. Muito bom. Você pode pensar assim, caramba, Raul, muito legal. Mas será que a minha parte de renda fixa rendeu mais que o CDI? Acho que vale a pena. Aqui a gente percebe. A carteira de renda fixa, ela rendeu 7,02%, o CDI rendeu 6,29%. Uma palma, né? Então essa carteira ela tá muito boa. Por quê? A parte de renda fixa dela rendeu mais do que a renda fixa. Você consegue perceber aqui 6,29 contra 7,02. É muito difícil ganhar do CDI quando a taxa de juros está aumentando da maneira que tá. Por quê? Tem títulos aqui nessa carteira comprados quando a taxa de juros estava 12. Ainda assim, esses títulos performaram muito bem nesse período de tempo, né? Então a carteira que tá muito bacana no lado da renda fixa. Vamos trocar agora para Ibovespa. Por quê? Porque eu tô querendo um índice brasileiro de ações. E vamos comparar a nossa área de renda variável com o índice brasileiro de ações. E aí eu posso desativar a renda fixa aqui e deixar só a renda variável. O que a gente percebe? A carteira de renda variável, igualmente, rendeu 132% do Ibovespa. Ou seja, a renda variável até agora rendeu 17,04% contra 12,87% do índice Ibovespa de modo geral. Para a maioria das pessoas, você poderia terminar a análise aqui. Então, eu estou ganhando, né, nesse ano da renda fixa, estou ganhando da renda variável em cada área dessa da minha carteira. Significa que está muito bom. Se eu vier aqui desde o início nessa carteira aqui, eu não vou conseguir fazer uma comparação boa
nesse sistema porque eu não lancei todos os meus investimentos aqui, eu não coloquei o preço médio direitinho. Então ele pega basicamente a minha posição que já existia no BTG Pactual lá de trás, né? E daí aqui ele vai ficar com a rentabilidade, mas está distorcida, né? Ele vai falar 232% do Ibovespa, a carteira inteira, só que na prática minha carteira rendeu até mais do que isso, só que aqui ele só tá puxando desde 2021, que foi o tempo que eu comecei a ter nossa plataforma independente, depois que entrou pra dentro do BTG, ficou tudo junto aqui, mas tá uma bagunça, eu nunca arrumei direitinho, então não dá pra gente colocar aqui, não dá pra fazer essa análise, por isso que também, no meu caso aqui, eu vou ter que ficar no ano atual. Então aqui teria terminado a análise para a maior parte dos investidores amadores. O que o investidor que quer se aprofundar mais faria? Ele não ia parar aqui, ele ia tirar essa visão de mercado e ia pra visão de estratégia, e aí aqui muda tudo, porque ele vai pegar os títulos dele, que estão relacionados à inflação, e vai comparar com um benchmark IPCA, por exemplo. Então os títulos da inflação, IPCA. Ah, beleza. Então o IPCA foi 2,98, a minha carteira voltada para inflação, a minha carteira superou bastante, rendeu 8,60 aqui. Os meus prefixados, ó, então prefixados aqui, comparar agora com o CDI, por exemplo. Será que os meus prefixados bateram o CDI? Por quê? Porque eu quero saber se valeu a pena pegar os prefixados lá atrás. Cara, bateu. Então eu tô escolhendo prefixados muito bem. 12,93 contra 6,29 do mercado. Os meus pós-fixados bateram o CDI? Cara, bateram por pouquinho aqui, ó. Essa é que eu tô com a menor diferença, então essa daqui eu tô com mais dificuldade. Ah, minha renda variável bateu o Ibovespa, a gente já tinha feito aqui, não tem muito o que mudar, né? E aqui eu ainda poderia ir para conta de investimento, ainda poderia ir para outras análises ali, mas aqui você consegue perceber que a gente já foi bem. Se fosse para olhar em outros sistemas também, a gente tem como. Talvez você prefira o Gorilla por alguma razão, porque lá atrás a gente ensinou muito o Gorilla, que eu gostava muito dele antes, então era o que eu mais utilizava, né? Essa carteira aqui é a carteira do canal, depois ela parou de ser acompanhada, mas aqui você ainda consegue ver. Vamos aqui pegar ela inteira aqui, por exemplo, olha lá, então você percebe que é uma carteira bem interessante, né? Ela tem uma diversificação completa dos ativos, mas a mesma coisa, a gente precisa comparar a parte de renda variável com renda variável, a renda fixa, preciso clicar só na renda fixa e ver quanto que ela rendeu, então a gente montaria a mesma análise separada aqui. Raul, depois de fazer todo esse diagnóstico, corrigir o preço médio das minhas posições dentro da corretora, porque é importante que o preço médio esteja atualizado, ou desde sempre usei a mesma corretora, tenho isso tudo certinho, ou pluguei lá no Kim, vou no Investidor 10, lá no Investidor 10 também é muito legal, me deu essa visão, fiz a comparação, eu percebi que de fato a minha rentabilidade está muito abaixo da média do mercado. Minha rentabilidade está metade do mercado, tá? Tipo 70% do mercado. O que eu posso ter feito de errado? Aqui agora é o que a gente vai conversar. Então a primeira coisa é, se na renda fixa você está abaixo do mercado, muito provavelmente você travou sua renda fixa naqueles prefixados lá de trás, se você já existia lá atrás, travou já com aquela ânsia, poxa, eu vou pegar 12%, 12% é muito bom, a Selic subiu, aconteceu esse cenário. Você pode rebalancear com títulos novos, né? Começar a colocar prefixados travados a uma taxa maior, pode começar a utilizar mais pós-fixados na sua carteira, você tem que entender qual foi o ponto que você errou, por isso que vale a pena olhar a estratégia para entender qual foi o ponto que você errou. É normal. Então, existe uma coisa chamada market time, né? Tem o tempo do mercado ali. Se você entrou no market time meio errado, é normal que você pegue isso. Agora você tem que terminar de rebalancear. Não é porque a renda fixa é ruim, simplesmente foi porque você errou ali esse momento específico, né? Então, na hora de colocar os títulos, você travou com a taxa de juros muito mais baixinha. Ou você pegou aqueles investimentos de 110%, 115% do CDI lá atrás, aí hoje em dia já tem investimentos melhores. Ou então você pegou esse pré-fixado, ou pegou um pós-fixado meio ruinzinho, né? Que não ia render tão legal. Então, isso aí pode fazer toda a diferença, vale a pena você analisar isso. Uma coisa que pode acontecer também é você olhar para sua carteira de ações e ela tá no caos. Olha, vou te dizer, o Ibovespa tá subindo muito. Não era para sua carteira de ações estar negativa nesse período agora. Se ela está negativa nesse período agora, pode ser que você pegou muita empresa da moda, pegou muita empresa esticada, normal, sem analisar os fundamentos adequadamente, saiu pegando ali qualquer coisa. Foca agora em pegar empresas mais sólidas, tende a ir mais para base, analise ali e coloca ativos que vão render mais de acordo com essa base ali. Eu poderia aqui falar do ETF, da UVP11 e tal, que, poxa, já pega ali boa parte da carteira de empresas sólidas, mas a função aqui não é fazer propaganda nem nada, mas se quiser dar uma olhada depois, talvez encaixe dentro da sua estratégia. Agora sim, se rendeu abaixo nesse período agora, vale a pena dar uma analisada. E aí, o ponto que eu vou trazer, 3 passos simples aqui. A maior parte dos valentões de bairro aí, que é a galera que entrou no mercado em 2023, 2022, eles ficaram muito influenciados porque o mercado financeiro é mais sexy do ponto de vista das ações. Considere colocar renda fixa na sua carteira em grandes quantidades, 40%, 50%. A renda fixa brasileira, historicamente, ela sempre pagou mais. A taxa de juros no Brasil se mantém alta. E aí algumas pessoas vão te dizer besteiras de injeção de moeda vai te prejudicar. Sempre pode calcular a inflação. Eu fiz aqui um vídeo só sobre M1 e M2, refutando esse tipo de teoria idiota, não faz nexo. A maior parte dos grandes bancos brasileiros estão com dinheiro em renda fixa, daí ou você é mais esperto que o dono do Itaú, Bradesco, BTG, etc. Ou você é só um bobo que acha que sabe demais, né? É o efeito Dunning-Kruger, entrei há 2 anos no mercado, agora eu sei mais que
todo mundo porque assiste 2 vídeos. Então toma cuidado, aloca uma parte maior na renda fixa. Tá pagando bem, pega aí título público, pega CDI, LCI, LCA, tudo pagando acima de 1% ao mês e com risco praticamente zero. Então vai fazer muito mais sentido deixar essa parte da sua carteira mais estável. Segundo passo, se você tá tomando ferro em ações, porque entrou em ações que estavam na moda, etc., investe agora nos bons ativos que caíram. Então vai aqui, ó, na hora de fazer análise, você tem diversos bons ativos que estão negociando muito abaixo, tá? Então aqui, por exemplo, quando você vai para olhar para BBAS3, ó, é estatal, mas tá 0,67, significa o seguinte, que se você olhar o prêmio Décio Bazin, né, olha só, muito barato de acordo com a fórmula de Graham. Olha que loucura, preço atual 21, preço justo 52. Tá levando bons ativos quando você olha Graham, você tá levando bons ativos aqui, pagando quase nada por eles. E se você pegar a empresa com viabilidade boa, né, aqui é o sistema da analítica, tá? Mas eu não vou pegar tranqueira, empresa lucrativa, ó, só as azulzinhas. Você vê aqui, ó, PL 6,30, PVP 0,46, olha que loucura, né? Banco BMG também 0,47, olha que loucura. Então você percebe aqui que bons ativos estão sendo negociados a múltiplos muito baixos. E isso aqui, cara, acende um alerta muito legal. Empresas com lucros consistentes, eu tô falando aqui, principalmente os bancos, eles estão sendo negociados a múltiplos bem menores. Então vale a pena pegar agora, se você tem uma posição muito grande em renda fixa, por isso você ficou abaixo do mercado e tal, dá uma olhada, aproveita para colocar bons ativos. Passo 3 aqui. Se você investiu em uma empresa lá atrás, porque você, cara, foi influenciado por alguém, assistiu um vídeo de alguém te falando, ah, Raul, muito legal, Casas Bahia, ou empresas lá de fora também, aqui tem todas, né? Então, histórico de receita e lucro, vamos pegar lá para os 10 anos, você dá uma olhada. Ah, não tem lucro consistente, a empresa sempre tá com prejuízo, bilionário, eu acreditei no potencial de turnover e tal. Vou te dar uma dica. Já fez besteira? Para de colocar dinheiro em tranqueira. É porque, assim, muitas vezes a gente não quer assumir que errou. É muito difícil para alguém assumir que errou. Olha, Raul, fui lá, segui dica de youtuber, saí botando dinheiro em qualquer coisa que alguém dissesse para mim que fazia sentido. O pessoal falava para mim, ah, vamos botar em Via Varejo, vamos colocar em ações desse grupo da Melius, porque isso, porque aquilo, daí agora eu vou colocar mais dinheiro porque se a empresa cair ela vai voltar, ou coloquei dinheiro em Oi, eu coloquei, entendeu? Essas tranqueiras todas, não faz mais isso. A chance de você nunca conseguir recuperar é muito maior se você ficar tentando recuperar. A mesma coisa com o viciado, né? Ele entra na mesa, daí ele aposta no Blackjack 100 mil, aí agora ele tem que apostar mais 100 mil porque tem chance de recuperar 100 mil. Aí deu errado, ele tem que apostar 200 mil para ter chance de recuperar 200 mil. Esse cenário só vai te levar a perdas ainda maiores. Fez uma carteira de ações que não estava estruturada? Estuda melhor, aprende o que você errou, analisa os fundamentos e investe com dignidade, tá? Para de tentar acertar, ah, vou fazer agora alguma coisa que vai me salvar. O que salva a carteira é uma análise sincera, compreender por que você está abaixo do mercado, quais ativos ruins que você colocou, talvez seja uma fase mais temporária, talvez seja um momento normal e pode voltar lá na frente depois. Se você quiser ajuda com isso, né? Porra, tô mal, entendi aqui que fiz várias besteiras, só vendo seus vídeos, já consegui chegar em algum lugar, fiz alguns investimentos, mas não tenho certeza da minha carteira. Eu te convido a entrar aí, alvp.com.br, conhece aí o que a gente ensina, verifica se é pra você, avalia se é isso que você quer, quando é que vai começar a próxima turma? Ó, essa próxima turma aqui começa em 6 horas, né? Dá tempo de você entrar na próxima, vai sempre aparecer um reloginho ali mostrando qual é a próxima turma. Depois você clica aqui nesse botão e você vai preencher algumas respostas sobre você mesmo, pra gente compreender, não tem nada técnico de investimento. Se você for aprovado nesse formulário, eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Cara, pra fazer o formulário você não paga nada, você só vai pagar alguma coisa se você realmente for aprovado, se fizer sentido, se a gente for conseguir te ajudar. Então preenche. E como funciona o VP, né? Se você entrar e fizer todas as aulas e não gostar, falou assim, Raul, poxa, não é o que eu tava procurando, de certa forma me senti enganado, não era isso, só pedir o seu dinheiro de volta, eu te devolvo, eu não quero ficar com dinheiro de ninguém que não achou o VP legal, que não valeu a pena. A gente trabalha aí com muita ética há mais de 5 anos aqui, né? Você vai ver muita gente fala assim, ah, o Raul é grosseiro, ok, mas nunca vão me chamar de incompetente, né? Todo mundo vai falar, porra, é a mais forte, é a melhor escola, é a consultoria top 1, tudo que a gente compete, a gente entra sempre para ganhar, exatamente pela conversa que a gente tem, pela transparência que a gente tem aqui com o público. Então entra lá que pode valer a pena para você. Eu vou verificar agora se vocês não deixaram nenhuma pergunta interessante aqui. Sulista Bitcoin, ele comentou, mas se a Selic baixar para 2? Ele perguntou isso no Como Se Aposentar em 15 anos. Bom, se eu comecei a investir agora e travei meus investimentos pré-fixados para 5, 10 anos, independente da Selic abaixar para 2 ou não, eu ainda teria a rentabilidade estabelecida no período agora. É a mesma coisa, eu tô com títulos rendendo 19% agora. Como assim? Investi 130% de CDI, a Selic aumentou, eu tô lá ganhando uma grana. E outra coisa é, a nossa parte de renda variável, ela vai subir imensamente no momento que a Selic é cortada. Se agora o Bovespa tá rendendo 12, 13, cara, na metade do ano, sem ainda a gente ter a Selic mais baixa, se a Selic for mais baixa, as ações vão se valorizar. E essas perguntas partem sempre de uma ignorância. Toma cuidado, porque muitas vezes você acha que sabe de tudo, né? Aí você aprendeu 2, 3 palavras e fala, cara, vou corrigir esse vídeo aqui. Isso acontece muito em vídeo aqui. E aí eu vou olhar, é sempre alguém comentando a besteira. Não foi seu caso, o seu caso foi super respeitoso,
respeitoso e tal, mas existe isso. Vocês têm que pensar que, cara, eu não tô aqui, né, poxa, top 1 consultoria do ranking, etc. Trabalho com isso, a gente criou o ETF agora, tem toda a questão. Você não acha que eu vou colocar um vídeo com um erro fundamental desse jeito? Não faz nexo, entende? O que tem aí é muitas vezes uma falta de interpretação de vocês do que eu tô dizendo, e às vezes eu posso me expressar mal mesmo. Mas assim, bom comentário, mas não influenciaria em nada na conta que eu fiz ali. Mostrei pra você. Minha rentabilidade histórica nesse vídeo aqui, por exemplo, cresceu 300 e poucos %. E é mais, é porque aquilo lá tá desatualizado. 99 Vitor Souza. Pra quem no momento não tem condições de investir na UVP, você indica começar a investir no ETF UVP até conseguir fazer o curso? Cara, a parte de renda variável sim, mas a UVP ensina também muita renda fixa, etc. Então toma cuidado para não alocar todo o seu patrimônio. O UVP aí, ele é um ETF de baixo risco, claro, investe em empresas boas, mas ele tem um risco da renda variável, ele vai oscilar, né? Daqui a pouco vai cair 10%. Então, se o mercado cair, ele cai, não tem o que fazer. Então é importante vocês se lembrarem disso. Rafael Vidal. Raul, ao abrir a carteira do ETF UVP11, percebi que tenho 6 ações que compõem o ETF. Tenho 10 no total até agora. O que por um lado me deixa feliz, porque quer dizer que aprendi alguma coisa com você. Mas aí vem a dúvida. Vale a pena ainda assim comprar o ETF e parar de aportar nessas ações de forma individual? Bom, o ETF ele vai gerir automaticamente esses riscos para você. Você não vai ficar precisando rebalancear a carteira toda hora. Eu acho que pode ser uma estratégia complementar. Agora tem que tomar cuidado, porque se você está investindo nessas empresas ainda, você pode colocar dinheiro novo lá. Mas se você ficar investindo nos dois ao mesmo tempo, você vai ter uma correlação muito grande. Então avalia. Ó, eu vou deixar essas ações aqui quietinhas e vou colocar o novo dinheiro no ETF, mas não fica colocando, nos mesmo banco e comprando dentro do ETF, que é uma dupla exposição, e numa delas, que é no cenário do ETF, você ainda tá pagando taxa de administração para fazer dupla exposição. Aí não tem nexo, né? É importante você avaliar isso. O que é aporte? É um investimento mensal, beleza? O aporte é você investir em alguma coisa todo mês. Tenho R$1.000 sobrando todo mês para investir e não sei o que fazer. Bom, aí tem que entrar na UVP, meu lindo. Raul, pergunta sincera. Tô entrando na UVP Capital. Se assinar o contrato, para de aparecer propaganda em todas as suas redes? Não para. Vou continuar fazendo. Raul, poderia explicar o que é essa taxa de administração do ETF? Eu pago na compra ou preciso pagar constantemente? Não fica pagando, né? Dentro do patrimônio total, tira a taxa de administração. É só isso. Então você nunca vê que você tá pagando, não. Fica lá dentro o dinheiro. Beijo pra vocês, até amanhã.